Entrei agora ao vivo. Olha só, tá aparecendo. Vai aparecer agora. Já tô ao vivo. Tem alguém não, né? Tem 2 pessoas. Hi guys, good evening. Long time no see. Muito tempo que não nos vemos. Finalmente estamos de volta. Esses últimos dias foram um pouco tumultuados. Eu viajei, fiquei com a internet um pouco ruim, mas já estou de volta com a minha internet boa da escola. Can you close the door, please? So, guys, hoje vamos ter o resumo aqui da Unit 5. Eu costumo dizer que é aqui que o inglês realmente começa. Nas unidades anteriores, 1, 2, 3 e 4, é como se fosse assim, uma introdução. É o que assim, é o básico do básico, digamos assim, que é o 0. A partir da unidade 5, aí a coisa começa a ficar boa, porque aí começa a formar frase, começa a já ter alguns textos, aí começa a ficar um pouco mais interessante. Então é a partir daqui que o inglês realmente começa. Antes disso, ainda não era só palavras soltas. Agora sim nós vamos entrar no estudo mais denso do inglês, para aprender a falar e tudo mais. Deixa eu ver quem já está aqui online comigo. Valério, hello Valério. Peterson. Ops. Odirley. Tarcísio Caetano. He's helping me. Ok, guys, good evening, everyone. Tô esperando o meu ajudante mandar lá no grupo o link. Deixa eu só ver aqui se já foi. Ainda não. Tô esperando eles mandarem no link mandarem o link da aula no grupo. Se alguém conseguir, manda aí fazendo favor, gente. Se alguém tiver fácil, manda lá no grupo pro pessoal que não tá conseguindo. Bom, então vamos lá, já vou começar a fazer uma introdução aqui. Nessa unidade, como eu estava falando, a gente começa um estudo mais denso de inglês, né? E aí nós temos os verbos, as ações. E aí que sim que a gente começa a formar frase, falar da nossa rotina, das coisas que a gente faz no dia a dia. E aí tem tudo lá nas aulas, vocês sabem, né? Com figuras, com imagens para ajudar a memorizar. Mas aqui, como é para ser bem rápido, nós vamos passar só o inglês. A tradução tá na frente, né? Como sempre. Mas eu vou passar só a parte de inglês, ok? Então, quem puder, repita aí para lembrar, para memorizar. E daqui a pouquinho a gente vai ver as frases. Deixa eu dar a última checada aqui para ver se eles já conseguiram mandar o link. Ainda não. Deixa eu mandar aqui, ó. I'm on... Aí, Leonardo mandou. Thank you very much. O Leonardo tá aqui. Mauro também entrou agora. Thank you very much, Leonardo. Salvando a nossa pele aí. Então, vamos lá, galera. Começando, quem puder, repita comigo em inglês, em voz alta, para ir treinando aí os verbs, actions. Let's go? Vamos lá, então. Letter A. Get up. Eat. Eat breakfast. Have breakfast. Tanto faz, então, ó, tomar café da manhã. Pode ser eat breakfast ou have breakfast. Cuidado, não é breakfast, ok? Nada de breakfast, é breakfast, breakfast. Continuando. Eat lunch, have lunch. Tanto faz, posso falar eat ou have. Eat dinner, have dinner. Work, have, watch. One moment. Play, study, speak English, cook, sleep, stay home, stay at home. Tanto faz também. Stay home, stay at home. Drive,
open. Subindo. Close, write, read, dance, swim. Olha o M no final da palavra. Quando a palavra termina com M, a gente tem que fechar a boca. Swim, swim. Talk, exercise. Agora aqui eu quero chamar a atenção para duas palavrinhas que eu coloquei bem abaixo do exercise, que é, primeiro, workout. Ó, a gente viu que work é trabalhar, certo? Mas quando tem o out, forma uma expressão. Workout significa malhar, exercitar-se. Então, se eu falar eu malho, I work out, ok? Aí a gente junta o work com o out, fica workout. I work out every day, for example. E falando mais do vocabulário mais militar, você pode falar também I do PT, que significa physical training, treinamento físico. Então, é um termo mais militar. Como eu já falei para vocês, tem uma aula falando só sobre isso, ela vai ser publicada em breve, que fala dos termos mais militares, né? Mas já adiantando aqui para você, nas suas provas lá de proficiência, você pode falar I exercise, I work out, ou então I do PT, que significa physical training. Continuando, listen significa ouvir, só que tem um detalhe, gente. O listen, quando a gente vai falar ouvir alguma coisa, a gente tem que colocar o to depois do listen. Então, se eu quiser falar assim, ó, me ouça, me escuta, eu tenho que colocar listen to me, listen to me, listen to me. Me escuta, escuta o que eu tô falando. Ou se eu quiser falar, eu ouço música todos os dias. I listen to music every day. Então, esse to, ele não tem uma tradução exata, porque em português a gente fala só eu ouço música. São 3 palavras. Eu ouço música. Mas em inglês tem que colocar o to, é uma regrinha. I listen to music. Então, são 3 palavras que se transformam em 4, né, em inglês. Mais um exemplo, se eu quiser falar assim, eu ouço rádio todos os dias. Aí acrescenta mais uma palavra ainda. I listen to the radio every day. Aí tem que colocar o the. É tipo, eu ouço o rádio. I listen to the music every day. Oh, sorry. I listen to the radio. Confundi aqui. I listen to music. I listen to the radio. Lembrando, o like significa gostar de. É muito importante que você lembre, que você memorize que o de, ele já está dentro do like. Por quê? O que acontece? Muita gente já tem uma noção de inglês, né? E aí na hora de formar a frase, ele coloca um of depois do like. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, eu gosto de música, de novo, eu gosto de música. A pessoa vai e coloca assim, I like of music. Errado. Porque o de, ele já está dentro do like. Então, a gente não vai usar o of, que significa de em outras frases, junto com o like. Vocês entenderam? O like não precisa de of. Vamos ver alguns exemplos. Ó, eu gosto de sorvete de chocolate. Eu gosto de sorvete de chocolate. Lembra que o gosto de é o like, né? Então, fica I like chocolate ice cream. Eu gosto de assistir TV. Agora, quando tem uma ação junto com like, olha a diferença. Eu gosto de sorvete. Sorvete não é uma ação, né? Sorvete é uma coisa. Substantivo, para quem lembra lá das aulas de português. Mas, enfim, lembra que é uma coisa, né? Então, I like chocolate. Se eu quiser falar, eu gosto de futebol. I like soccer. Eu gosto de azul. I like blue. Beleza, mas se tiver uma ação, um verbo depois do like, aí tem um detalhe. A gente tem que colocar o to entre os dois verbos. Então, vamos lá. Se eu quiser falar, eu gosto de assistir TV. Eu gosto de é I like, lembra? Eu gosto de I like. Assistir, aí eu tenho que colocar o to. To watch. I like to watch TV. Vamos ver outro exemplo. Eu gosto de comer chocolate. Eu gosto de I like. Comer, aí eu tenho que pôr o to. To eat chocolate. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de I like. Jogar. To
play. Então fica I like to play video game. Então, gente, o que eu quero dizer? Para deixar o verbo, percebam uma coisa. Quando eu falo, eu gosto de jogar, eu gosto de comer, eu gosto de dormir, eu gosto de estudar. As ações, elas sempre, em português, elas terminam com ar, ir. Eu gosto de comer, eu gosto de estudar, eu gosto de dançar. Perceberam? Esse é o que a gente chama de infinitivo. Em português, ele termina com ar, ir. Em inglês, não tem, é lógico, né? Não é igual, não tem essa terminação de ar, ir. Como que a gente vai fazer para ficar assim? A gente coloca o to. Então, olha só. Se eu quiser falar dormir, to sleep. Comer, to eat. Estudar, to study. Dançar, to dance. Dirigir, to drive. Andar de bicicleta, to ride a bike. Entenderam? Então, quando em português termina com ar, ir, o que a gente faz em inglês? Coloca o to antes da ação. Então, por isso que fica. Vamos lá de novo. Eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir. Eu gosto de I like. Dormir, to sleep. Então fica I like to sleep. Entenderam? Então essa é a maneira, digamos assim, mais comum, mais fácil de fazer. I like, aí põe o to e a ação. I like to e a ação, o verbo. Mas tem outro jeito que eu vou dar uma pincelada aqui, só que tem uma lição mais pra frente, mais avançada, que eu explico isso mais detalhadamente. O que acontece? Depois, especificamente depois do like, a gente também pode usar o ing com esse sentido de terminação ar, ir. Então, olha só o exemplo aqui da letra C. Eu vou até aumentar para você ver melhor. Espera aí. Olha só. Letra C. I like watching TV. Quem viu essa lição, quem estudou essa lição, deve ter visto que o ing, ele geralmente tem o sentido de assistindo. Só que não faz sentido, né? Eu gosto de assistindo TV. Não faz sentido, né? Então, o que acontece? Nesse caso, nesse contexto específico, o ing, ele tem o mesmo sentido do to. Ele coloca watch na forma de infinitivo, assistir. Então, aqui não é assistindo, é assistir. Como que eu sei disso? Especificamente porque está depois do like. Então, sempre que tiver o like numa frase e logo em seguida tiver uma ação, eu gosto de estudar, eu gosto de dormir, eu gosto de dançar, eu gosto de comer, você tem duas opções. Ou você coloca o to, ou você coloca o ing. Aí você vai estudar, pensar, ouvir bastante os áudios, reparar isso até você conseguir entender. E aí no dia de falar, você pode escolher se você vai falar I like to watch ou I like watching. Tanto faz. Então, recapitulando. Quando eu vou falar que eu gosto de fazer alguma coisa, uma ação, tem duas opções. Ou eu coloco o to, I like to, e ponho a ação. I like to sleep, I like to eat, I like to drink. Ou então, coloco o ing. I like studying, I like sleeping, I like drinking. Deixa eu aproveitar. Drink water. Ok? Se tiver dúvida, manda aí nos comentários que no final eu volto e recapitulo isso aqui, tá bom? Que pode ser um pouquinho complicado no início, mas depois você vai pegar o jeito, porque é fácil. Ok, agora vamos falar do go, que é mais um problemático, porque ele tem muitas variações e eu quero também dar uma passada nisso com você. Vamos lá, go significa ir, go. Só que, o que acontece? Dependendo do lugar que a gente vai, às vezes não precisa colocar nada, eu só coloco o go e o lugar. Então, por exemplo, ir para casa, em inglês, é simplesmente go home. Então, esse para some, é só go home. Ir para casa, go home. Go to home, fica errado? Sim, fica errado. O certo é go home, é uma expressão. Ir ao centro da cidade, mesma coisa. Em português, a gente tem esse ao centro. Em inglês, isso some. É simplesmente go downtown. Então, ir para casa, go home.
ir ao centro, go downtown. Go home, go downtown. Tem um outro grupinho que precisa do to. Vamos ver aqui quais são os lugares e escola. Um jeito de memorizar isso, que uma vez eu ouvi uma professora falando, foi até no YouTube e eu achei muito legal a explicação dela. Você pode memorizar que são os lugares mais importantes. Se você parar para pensar, são os lugares mais importantes, ó, que são as exceções, digamos assim. Casa, go home, casa, super importante, né? Downtown, centro da cidade. A gente sempre, vez ou outra, tem que ir downtown, né? Então, a nossa casa, o centro da cidade, o trabalho, a igreja e a escola. De novo, casa, centro, trabalho, igreja e escola. Se você conseguir memorizar esses 5 lugares, você não erra mais, porque são só essas as exceções. Depois disso, é tudo go to the. Peraí que daqui a pouquinho eu vou recapitular, porque são muitas informações. Então, olha só, se eu quiser falar que eu vou eliminar esse aqui por enquanto, vou falar desses dois, ó. Se eu quiser falar que eu vou ao banco, I go to the bank. Go to the bank. Vou ao restaurante, go to the restaurant. Eu vou ao hospital, go to the hospital. Eu vou ao supermercado, go to the supermarket. Eu vou ao clube, I go to the club. Todos os outros lugares, demais lugares, a gente tem que colocar to the. Todos os lugares da cidade. Quais são as exceções? Vamos voltar lá. Go home, go downtown. Viu que não tem nada? Já vem o go, já vem o lugar. Go home, go downtown. Aí depois tem um grupinho que tem o to. Go to work, go to church, go to school. E quando são cidades, estados ou países. Por exemplo, go to Brazil, go to Rio. Aí nós temos o maior grupo de todos, que é o geralzão, que é o to the. Aí vem o go to the bank, go to the restaurant, go to the hospital, go to the park, go to the club. E o Estados Unidos, go to the USA. Eu explico isso lá também na aula. O que acontece? Os Estados Unidos da América, na verdade, não é considerado bem um nome próprio. Por quê? É um grupo de estados. Estados Unidos. Então, quando é um grupo assim, eles usam o the. Go to the United States. Por exemplo, outro exemplo, Reino Unido também é um grupo, né? Então, se eu quisesse falar, eu vou para o Reino Unido, ficaria I go to the United Kingdom. Emirados Árabes. Então, esses grupos assim de países, blocos, eles usam go to the. As demais cidades, estados, é só go to, ok? Go to Brazil, go to Rio, por aí vai. Gente, isso é importante? Sim, isso é muito importante, principalmente na sua redação, que ali não tem como fugir. Isso é uma coisa, é uma informação assim bem básica e muito importante que você saiba, tá bom? Então, anota isso, você sabe que a aula vai ficar salva, anota, escreve, tenta fazer umas frases para memorizar, porque são coisas importantes para sua redação, e se você errar, é o tipo de informação que eu chamo assim, é meio que queima filme, porque como é uma matéria muito básica, se a pessoa erra, o instrutor já vai, o examinador já vai ficar com o pé atrás, meio assim, ai, ele errou isso, então ele está no nível muito básico. Então, se errar coisa relacionada a to, in, at, preposições, são coisas muito básicas. Então, toma cuidado com isso, tá? São detalhezinhos assim que você precisa saber, na sua redação principalmente. Continuando, agora vamos falar aqui da diferença entre buy e shop. Por quê? Os dois significam comprar. Então, temos o buy. Quando eu falo de buy, geralmente é para fazer uma frase falando que eu comprei, que eu vou comprar alguma coisa muito específica, um produto específico. Por exemplo, I am buying a hamburger. Eu estou comprando um hambúrguer. É uma coisa muito específica. Falei o nome da comida, né? Já o shop, a gente usa para
categorias para coisas mais gerais. Então, por exemplo, I am shopping for groceries. Significa, eu estou comprando comidas em geral. Groceries vem de comidas, verduras e tal. Então, eu não falei exatamente qual comida, falei uma categoria. I am shopping for groceries. E esse for, ele vem geralmente acompanhado, né? Shop for, que é comprar, e aí você coloca a categoria. Outro exemplo. My parents are shopping for clothes. Os meus pais estão comprando roupas. Aí eu coloco uma categoria. Olha lá de novo. Shopping for. Certo? Então, depois do shopping, quando a gente vai falar de categoria, você usa o for. Agora vamos falar um pouquinho da diferença entre do e make, porque os dois significam fazer. O do, ele significa fazer mais no sentido de realizar algo. Realizar no sentido de, olha só, do homework, quer dizer, fazer a tarefa de casa. Do physical training, fazer exercício físico. Do housework, fazer a tarefa doméstica. Então, é realizar uma tarefa. Já o make, ele é o fazer mais no sentido de produzir algo com as suas mãos, criar algo. Então, nós temos, por exemplo, make lunch, que é fazer almoço. E também tem, vocês já devem ter visto, né, em vários produtos, eu não tenho nada aqui perto de mim para mostrar, mas quando vem escrito assim, made in China, isso aqui não é não. Tava olhando aqui meu copo. Made in China, vem desse make aí. Ele está relacionado ao make, desse de fazer, de produzir. Muito bem, terminamos os verbos. Agora vamos falar da family. Essa parte de family é bem básico. Vocês vão ver, é bem básica. Vocês vão ver que tem uma lição mais avançada que tem outros membros da família. Então, esse aqui é o básico do básico. Você precisa saber essa parte, hein? Por enquanto, porque depois a gente vai aprender a falar avó, bisavó, cunhado, sogra. Então, esse aqui, ó, é só o início. Vamos lá, então? Repeat, please. Mother, father, sister, brother, siblings, daughter, son, parents, children, husband, wife. E aí eu coloquei umas palavrinhas extras aqui, né, que eu gosto de trazer alguns extras. Married significa casado. Vamos repetir? Married. Single, solteiro, single. Divorced, divorced, divorciado. E aí temos widow e widower. Widow significa viúvo e widower, ao contrário. Widow é viúva e widower, viúvo. Então vamos lá, repeat. Widow, widower. Ok, então widow é a mulher e widower, the man, ok? Now, let's talk about that time. Essa aula também tem muita informação. Vou dar uma pincelada geral aqui. Para perguntar que horas são, a gente fala what time is it? What time is it? E aí a pessoa vai responder com it's. It's. Tananana. Para falar sobre horas, é óbvio que você precisa saber os números do 1 até o 59, né? Senão não dá. E é importante isso? Sim, é importante. Porque isso costuma cair nas provas de listening, de compreensão auditiva. Então, você precisa saber. Aí nós vimos lá a diferença entre AM e PM, que vem do latim, né? Tem a ver com os meridianos e tal. Só que para facilitar a vida, você pode pensar como antes de meio-dia e pós-meio-dia. Então, tudo que vem antes de 11h59 da manhã é AM. Aí, quando dá meio-dia, passa a ser PM. Então, deu meio-dia, passa a ser PM. O restante até 11h59 da noite e vira de novo. Vale lembrar que meio-dia, exatamente, é 12 PM. Cuidado com isso, porque isso confunde muito. Porque a gente sempre lembra de PM, eu não sei vocês, né? Mas muitos dos meus alunos que já erraram isso, e eu também, quando eu era aluna, eu sempre PM eu associava com noite. E aí eu achava que 12 PM era meia-noite, mas não é. 12 PM
é meio-dia. Então, aí temos dois nomes para meio-dia, que é noon e midday. Esses dois significam meio-dia. E meia-noite é 12 a.m. Então, midnight, 12 a.m. Então, você pode pensar assim, ó. Meia-noite começa um novo dia, certo? Então, é 12 a.m. Começou um novo dia, vai amanhã, madrugada amanhã, até 11h59. Deu meio-dia, passa a ser p.m. E aí, roda de novo. Ok, vamos descer aqui mais um pouquinho. Beleza, olha só. Letra E aqui. Quando a hora tem 0 minutos, quer dizer, quando é a hora exata, a gente usa a expressão o'clock. O'clock. Então, por exemplo, aqui, ó, 6 horas em ponto. Como que eu falo isso em inglês? It's 6 o'clock. It's 1 o'clock. E por aí vai. It's 2 o'clock, 3 o'clock. Só quando é redondo, tá bom? 0 minutos. Agora, quando tem 5 minutos, 6 e 5, 6 e 7, olha o que acontece. Como que a gente vai falar essa hora aqui de baixo, ó, a letra F? It's 6 ou 5. Traduzindo ao pé da letra seria, são 6:05. É um jeito de falar, um jeito diferente, né? Então, it's 6 ou 5 quer dizer que são 6 e 5. Se fosse 6 e 7 minutos, por exemplo, 6 horas e 7 minutos, eu poderia falar it's 6 ou 7, right? Beleza, aí depois disso, falando agora do geral. O jeito mais fácil de falar a hora é simplesmente dizendo as horas e os minutos, um seguido do outro. Então, ó, horas e minutos. Olha só esses exemplos aqui que eu trouxe. São 2:10. Em português, né, a gente põe o E, 2:10. Em inglês, é só colocar um número. It's 2:10. 2:10, 2:10. Letter B, it's 8:25. Letter C, it's 11:50. 11:50. Horas e minutos. Esse é o jeito mais fácil. Porém, temos outras maneiras, vamos lembrar? Usando algumas expressions. Por exemplo, a expressão a quarter. Repeat, a quarter. Significa 15 minutos, a quarter. Também temos as expressões past e after, que têm o mesmo significado. Significam depois. Past, after. E temos a expressão to, que nesse contexto de hora significa para as. Então, vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui. Olha só. O primeiro são 3:15, certo? Então, o jeito mais fácil, eu falo a hora, falo o minuto. It's 3. Aliás, olha o TH, né? Ó, 3. It's 3:15. Esse é o jeito mais fácil. Qual que é o outro jeito mais difícil? Eu posso falar que são 15 minutos depois das 3. 15 minutos passados das 3. Aí fica assim, ó. Deixa eu chegar pra cá. It's a quarter after 3. Quer dizer, é 1/4 de hora, 15 minutos, depois das 3. It's a quarter after 3. Também poderia dizer, it's 15 after 3. São 15 depois de 3. Esse é o outro jeito de falar. Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu acho que eu cliquei num lugar que eu não podia. Mas daqui a pouco eu fecho. Ó, letter B. São 4:45. O jeito mais fácil. It's 4:45. 4:45. Deixa eu só fechar aqui que eu abri um programa. Sorry. Tá, it's 4:45. O outro jeito é falar que são 15 para as 5. São 15 minutos para 5. Como que eu falo isso em inglês? It's a quarter to... Ops. Tá certo. São 15 para 5. It's a quarter to 5. It's a quarter to 5. Muito bem. Agora, terminamos já essa parte das horas. Na parte de listening lá da lição, o que era mais importante você saber na parte de audição?
Os verbos, as ações, né? E as horas. São as duas coisas que você precisa ficar mais atento nessa lição. E agora o tópico gramatical dessa lição, que foi o presente contínuo. Muito importante, gente. Nós usamos o presente contínuo para falar sobre algo que está acontecendo agora, nesse momento. Como que eu formo uma frase no presente contínuo, que é um tempo verbal? Você vai ter que usar o verbo to be, que é o am, is ou are, lembra? Tem 3 opções, mais a ação com ing. Então, vamos ver alguns exemplos? Olha só, se eu quiser falar assim, você está jantando, você está comendo a janta. Fica assim, ó, you are eating dinner. You are eating dinner. Se eu quiser falar assim, eu estou trabalhando. I am working. Com ing. I am working. Minha mãe está nadando. Está na natação. Minha mãe está nadando. My mother. Agora, minha mãe é ela, né? Então, my mother is swimming. Meu pai está assistindo TV. My father is watching TV. Então, você precisa lembrar que tem 2 componentes. O verbo to be, que é o am, is ou are, mais o ing. Não pode esquecer que tem 2 componentes. O que o pessoal costuma fazer? Coloca um só e esquece do outro. Por exemplo, I am work. Errou. Já errou. I am working. Para falar que está acontecendo agora. Agora, se você falar assim, I working, errou também. Porque eu trabalhando, tá errado. I am working, eu estou trabalhando. Ou se eu quiser falar, minha filha está estudando. My daughter is studying. My daughter is study. Errou, perdeu a frase. Então, cuidado, principalmente na redação. Porque na fala, se você falar meio rápido, às vezes o professor pode nem perceber que você não colocou o ing ali. My daughter is studying now. Por exemplo, my daughter is studying now. Se você falar muito rápido, às vezes o examinador pode até deixar passar um errinho básico. Mas na redação, isso não passa. Porque ali não tem como, né? Ali está escrito, está provado. Se errou, errou. Então, cuidado na redação. Para fazer a frase negativa, é muito fácil. O que você vai fazer? Colocar o not depois do verbo to be. Então, olha lá o exemplo. You are not eating dinner now. Se eu quiser falar, eu não estou trabalhando. I am not working. Minha filha não está estudando. My daughter is not studying. E por aí vai. Para fazer pergunta, mais fácil ainda, é só inverter, colocar o verbo to be, am, is ou are, no início da frase. Aí fica, are you eating dinner? Ou se eu quiser falar, a sua filha está estudando? Is your daughter studying? Is your daughter studying now? Sua mãe está nadando? Is your mother swimming? Is your mother swimming now? Então, para fazer pergunta, inverte. Aí tem 2 exceções. Vamos lembrar aqui rapidinho. Os verbos, ações que terminam com a letra E. Quando a gente vai escrever, ele termina com E. Por exemplo, take. Take termina com E. Quando eu vou colocar ing, o que eu tenho que fazer? Eu tiro o E, corto o E e ponho o ing. Aí fica lá, ó, taken. Aqui eu escrevi, tá vendo que o amarelo tá sem a letra E. Então, toda vez que terminou com E, tira o E, coloca ing. Outra exceção. Quando o verbo, a ação, termina com CVC. Quem lembra disso aí, lá das nossas aulas do curso? CVC significa consoante, vogal, consoante. Então, toda vez que a palavra termina com consoante, vogal, consoante, o que a gente faz? Repete a última letra. Como no caso de get up. Lembra? Mais uma coisinha aqui, ó. Essas expressões, tipo get up, have lunch, ride a bike, a gente sempre modifica a primeira
palavra, que é a ação mesmo. Então, quando eu falo have dinner, qual que é a ação? É o have, que é comer. Ride the bike, eu vou mudar o ride, sempre a primeira palavra. Então, ó, get up. Get up termina com o T é consoante, o E é vogal, o G é consoante, de trás para frente, né? Então, ficou CVC. O que eu vou fazer? Repetir a letra T. Então, terminou com CVC, repete a última letra, ficou getting up. Então, se eu quiser falar assim, o meu marido está levantando. My husband is getting up. Ok. E aí, o que isso pode cair na parte de speaking, né, de fala? O examinador pode perguntar para você, what are you and your family doing now? E é uma coisa que eu vou perguntar para você no nosso simulado. Quem já fez, já teve 2 alunos, acho que fizeram, e eu perguntei para eles, what are you and your family doing now? E aí, vocês vão ter que formar uma frase com o ing. Então, toda vez que falou sobre now, sobre agora, pediu o presente contínuo, que é esse ing. Então, olha só os exemplos. I am studying English now. My husband is working. My father is watching soccer on TV. My mother is cooking dinner. My sisters are playing video games. Então aí, ó, uma lista de exemplos para vocês, para você pensar, se inspirar, para poder responder também sobre você e sobre a sua família, sem errar, tá bom? Lembra que tem 2 componentes. Eu até deixei em negrito aqui, ó. Am e ing. Is, ing. Is, ing. Is, ing. Are, ing. Sempre, sempre tem 2 componentes, ok? E agora aqui, fechando já, na verdade, já é o último tópico. Na parte de leitura e escrita, a gente estudou nessa lição online chat. Então, isso pode cair, por exemplo, num texto de interpretação que é um chat, um bate-papo online. E se ele é um bate-papo online, ele está acontecendo nesse momento ao vivo, né? E provavelmente, se tiver alguma coisa ao vivo, vai aparecer lá o presente contínuo. E também no cartão postal. Então, isso é um tema que pode cair na redação. Então, é bom você ter uma noção. No curso eu falo, né, sobre o cartão postal, a estrutura dele. Então, é isso, pessoal. Então, só recapitulando, hoje a gente falou sobre os verbos, as ações, as horas e o presente contínuo. Tentei falar todos os detalhes, todas as dúvidas, os principais erros que os meus alunos cometem, já cometeram, né, nas redações e nas falas e tudo mais. Agora eu quero saber se você tem alguma dúvida que eu não tenha respondido durante a aula. Não sei se tem alguém ainda aí. Essa aula ficou bem grandinha. Então, se tem alguém, dúvidas, podem mandar que tá na hora de responder. Olha, tem 6 pessoas aqui comigo, guerreiros e guerreiras. Let's go! Do you have any questions? Agora eu vou postar para vocês o quiz. Esse quiz ficou bem legal, coloquei lá as principais dúvidas, né? As coisas que o pessoal costuma responder. E quero ver se vocês vão conseguir acertar as questões do quiz, esse quiz de revisão. Eu já vou postar daqui a pouquinho no grupo, o quiz já tá pronto. E aí eu fiz todas as questões sobre isso, questões falando de hora, de ações, falando sobre o presente contínuo, né? Porque, igual eu falei, sempre o que o pessoal mais erra? Esquece de colocar um dos 2 componentes. Quais são eles? Verbo to be e ing. É só isso, verbo to be e ing. E sempre alguém esquece. Então, tem que ficar bem atento. Galera, dúvidas? Mandem aí, que agora eu tô por conta de vocês. Caraca, 39 minutos. É tempo! Mas essa lição é muito importante. Realmente, eu tinha que gastar tempo nela, porque tem muita informação importante, não posso deixar passar. É o início de tudo, é a base do nosso prédio. Ela tem que estar bem reforçada, tem que estar bem firme
para não desmoronar. No question, Valério. That's good. Eu espero que seja porque você entendeu tudo e tá tudo bem, right? No question. Ok. Perfect. Então é isso, galera. Eu não sei se vocês viram também, mas já reforçando, a gente tem uma página no Instagram que chama Habilite-se Já. E eu deixei lá uma página, um espaço nos stories para vocês enviarem perguntas sobre tudo, sobre inglês, sobre a minha experiência com inglês. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem dar uma olhada lá, eu já respondi algumas perguntas que o pessoal mandou. Então, lá no Instagram, Habilite-se Já. E fiquem atentos que tem mais aulas ao vivo essa semana e semana que vem. Right? See you! If you have any questions, just ask me. Have a good night. Bye bye!